Olá, vamos começar o estudo de um conteúdo da química chamado eletroquímica. A eletroquímica, ela é dividida em dois tópicos. O primeiro, chamado de pilha, e o outro, de eletrólise. A pilha consiste em energia química sendo transformada em energia elétrica. Já a eletrólise consiste no contrário, energia elétrica sendo transformada em energia química. Vamos fazer junto uma tabela que irá nos facilitar perceber quando uma espécie química ganha, perde elétrons e a carga resultante deste acontecimento. Então faremos aqui espécie química, que pode ser neutra, que já pode ser encontrada positiva ou negativa, com carga negativa. Vamos então construir essa tabela. Coloquemos aqui ganha elétrons, perde elétrons. Então vamos preenchê-la. Quando uma espécie neutra ganha elétrons, ela ficará negativa pelo simples fato que o elétron é negativo. Veja aqui este símbolo de negativo na letra E de elétron. Negativo porque o elétron é negativo. Se a espécie química que ganhar elétron se encontrava positiva, pode acontecer duas coisas. Ou tornar-se menos positiva, ou até mesmo perder totalmente a carga positiva e ficar neutra. Agora, se uma espécie que já se encontrava negativa ganha elétrons e é sabido que o elétron é negativo, ela irá ficar mais negativa. Vamos agora entender o que acontece com uma espécie neutra que não tem carga quando ela perde elétrons. Se o elétron é negativo e ela está perdendo algo que é negativo, ela irá ficar positiva. Agora, se a espécie já tinha carga positiva e perde elétrons, ela irá ficar mais positiva ainda. Por outro lado, se a espécie é negativa e perde elétrons, pode acontecer duas coisas. Ou ela tornar-se-á menos negativa. Por que menos negativa? Porque ela está perdendo algo que é negativo. Ou até mesmo ela pode tornar-se neutra. Primeiro exemplo, o alumínio perde 3 elétrons. Ora, não existe carga associada ao símbolo do elemento. Portanto, nós dizemos que este alumínio é o alumínio metálico. Sim, metálico é a expressão que usamos quando a espécie química metálica não possui carga. Nós chamamos de metálico. Ora, na química existe aqui uma flechinha que separa o antes e o depois, os reagentes e os produtos. Alumínio perde. Antes de perder, como ele se encontrava? Desta maneira. Perde 3 elétrons. Perde, já aconteceu. Então, colocamos aqui 3 elétrons. Ora, o alumínio se encontrava como espécie neutra. Perde elétrons, como que ele fica? Positivo. Positivo em que valor? Em 3, porque cada elétron tem uma carga negativa. Se ele perdeu 3 elétrons,
ele ficará positivo em 3. Então, escrevemos a fórmula e colocamos aqui, ó, 3 mais. Este mais aqui não simboliza carga nenhuma, não está simbolizando carga positiva, só está falando assim. Quando o alumínio perde elétrons, transforma-se no íon alumínio. Íon é toda espécie química que tem carga, seja ela positiva ou negativa. E no sentido de soma. Alumínio 3 mais alguma coisa. Mais não significa carga. Vamos para o segundo exemplo. O enxofre com carga negativa, 2 menos, perde 2 elétrons. Então, é uma equação química. Vamos utilizar uma flecha. O reagente é este aqui mesmo, enxofre com carga 2 menos. Significa que esta espécie química já tem 2 elétrons a mais, porque a carga negativa significa que tem elétrons excedentes. Acontece que vai perder. Perder quanto? 2. Então, colocamos aqui 2 elétrons. Vamos ver o que acontece. Uma espécie negativa, quando perde elétrons, pode acontecer duas coisas. Ou ela fica menos negativa ou neutra. Neste caso, como ele tinha 2 elétrons a mais e perdeu 2, ela ficará neutra. Então, carga zero. Não podemos falar enxofre metálico. Por quê? Porque enxofre não é um metal. Embora a carga seja nula, e utilizamos de carga de nomear o alumínio como metálico por possuir carga nula, não podemos falar que este enxofre, esta espécie é um enxofre metálico, porque enxofre não é metal, embora possua carga nula. O terceiro exemplo, o ferro 2+, perde um elétron. Equação química, flechinha, perde um elétron. Então, vamos colocar o elétron do lado direito, porque ele foi perdido. O nosso reagente é o ferro 2+. Vamos na tabela. Uma espécie que já se encontra positiva. Quando perde elétrons, ela vai ficar mais positiva. Perdeu um. Perdeu uma carga negativa, vai ficar mais positiva. Já a carga positiva já se encontrava em 2, perdeu 1, então irá formar o ferro 3+. O quarto exemplo, o ferro 3+, ganha um elétron. Ganha um elétron. Desta vez, eu não escreverei o elétron do lado direito, porque ele ganhou, este elétron foi ganho, foi recebido, não foi perdido. Vamos escrever, então, o elétron do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Quem ganhou esse elétron? O ferro 3+. Ora, uma espécie que já estava positiva ganha elétrons, ou ela fica menos positiva ou fica neutra. Para o ferro ficar neutro, ele teria que ter ganho 3 elétrons. Ele ganhou apenas 1. Então, ganhou, olha só, o ferro 3+, ganhou um elétron, e esta carga 3+, vai diminuir, ó, menos positiva. Para quanto? 2+. Ótimo. Vamos dar continuidade. Em uma pilha, ou a pilha, é o somatório de duas reações. Uma reação que ocorre recebimento de elétron e a outra reação onde ocorre a perda de elétrons. A reação onde uma espécie química captura elétron, então aqui existe uma espécie química, captura elétron, tornar-se-á em outra. Ela é chamada de cátodo. Associe cátodo como com captura. Então, cátodo. Associe com captura de elétrons. Ou, um termo bem informal, catança de elétrons, onde ocorre a catança de elétrons, onde os elétrons são capturados.
E a reação onde elétron é perdido é chamada de ânodo, ou anódica, ânodo. Então, em uma pilha, sempre irá existir duas reações, a que ocorre no cátodo e a que ocorre no ânodo. Os elétrons, vamos escrever aqui, cátodo, ânodo. Os elétrons que são perdidos no ânodo são capturados no cátodo. Então, a reação anódica oferece elétrons para a reação do cátodo. Então, em uma pilha, sempre uma espécie química estará perdendo elétrons, enquanto a outra espécie química estará ganhando esses elétrons. Agora, como identificar a espécie química que perde e a que ganha? Por esta tabela chamada de potencial de redução. Ora, a palavra redução significa ganhar elétrons. Potencial podemos associar de uma maneira bastante informal como a vontade. Ou seja, a espécie química que apresentar o maior potencial de redução é aquela que tem a maior vontade de ganhar elétrons, de capturar elétrons. E esta vontade, ela é medida em volts. Então nós temos aqui estes números que estão expressos em volts. Então, o potencial de redução é medido em volts e ele expressa a vontade de uma espécie química em ganhar elétrons. Essas vontades são diferentes. Tem espécies químicas que querem muito receber elétrons e tem outras que querem menos. Então vamos escrever aqui, ó, volts. Vamos colocar o zero aqui. Então, este potencial de redução, ele pode assumir valores positivos, mas também pode assumir valores negativos. Os potenciais de redução das espécies que querem ganhar elétrons, que têm uma vontade grande em ganhar elétrons, são aquelas que têm o potencial de redução bastante positivo. E as que querem perder elétrons têm o potencial de redução bastante negativo. Então, vou colocar aqui, ó, valores que se encontram, valores bem positivos, são aquelas que querem ganhar elétrons. Valores bem negativos são aquelas que querem perder elétrons. Vou fazer com vocês algumas reações no cátodo e no ânodo, que ocorre entre duas espécies químicas diferentes. Aliás, elas precisam ser diferentes, porque elas sendo diferentes, elas vão apresentar valores de potencial de redução diferentes. E é isto que faculta uma perder e outra ganhar elétrons. Vamos fazer aqui vamos construir uma pilha entre o zinco e o ferro, este ferro aqui. Primeiramente, vamos analisar os potenciais de redução. A vontade do zinco 2+ em ganhar 2 elétrons, veja, espécie química positiva que ganha elétrons, ela pode ficar ou menos positiva ou perder totalmente a carga. Como tinha 2 elétrons a menos e ganhou 2 elétrons, como a espécie química, falando de outra maneira, tinha carga positiva em 2 e ganhou 2 elétrons, ela ficou nula.
Qual é a vontade do zinco 2+ em ganhar 2 elétrons? A vontade é menos 0,76. Percebe, então, que não tem muita vontade não, né? Valor negativo. Mas, pouco ou muita, sempre tem que ser analisado através do potencial de redução da outra espécie. Olha o ferro. A vontade do ferro 2+ em ganhar 2 elétrons e tornar-se ferro metálico é de menos 0,44. Vamos plotar isto neste contínuo de volts. O zero está aqui. O menos 0,44 está mais próximo do zero em comparação ao menos 0,76. Então, entre estes dois potenciais, o maior é o que está mais... Como são dois valores negativos, o maior deles é aquele que se encontra mais próximo do zero. Portanto, este potencial de redução é maior do que este. Então, o potencial de redução do ferro 2+ é maior do que o potencial de redução do zinco 2+. Em outras palavras, entre essas duas espécies químicas, quais sejam zinco 2+ e ferro 2+, qual irá perder elétrons para a outra? Potencial de redução, vontade de ganhar elétrons. A vontade desta espécie química é maior do que esta. Então, esta reação aqui, ou a reação que ocorre com o ferro, é a reação do cátodo. O cátodo é capturar elétrons. E esta reação que ocorre aqui com o zinco é a reação do ânodo. Irá perder elétrons. Por que irá perder elétrons? Porque o potencial de redução associado ao zinco é menor do que o potencial de redução associado ao ferro. A equação do cátodo, você irá apenas copiar do jeito que está aqui na tabela. Então, ficaremos assim. Ferro 2+ mais 2 elétrons, transformando-se em ferro 0. Agora, se uma espécie química está ganhando elétrons, é porque a outra está o quê? Perdendo. Acontece que esta reação do zinco não é de perda de elétrons, e sim de ganho. Perceba, zinco 2+ ganha 2 elétrons, só que ele vai perder para o ferro, então teremos que inverter esta reação. Inverter a reação, onde a espécie zinco participa. Como é que invertemos? Ora, o que está do lado direito, colocamos do lado esquerdo. Então, zinco. E o que está do lado esquerdo, colocamos do lado direito. Zinco 2+ mais 2 elétrons. Vamos, então, somar estas duas equações. Na química, quando somamos duas equações, agimos dessa maneira. Tudo que tiver de um lado e tiver do outro, ou a espécie química, seja ela com carga, sem carga, ou propriamente o elétron, que também tem carga, que é a carga negativa, tudo que tiver do lado direito e também estiver do lado esquerdo, podemos cancelar. Então, vamos lá. Não existe ferro 2+ do outro lado, do lado direito, nem zinco 2+. Qual é a única espécie química que se encontra tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo? São os elétrons. Então, 2 elétrons com 2 elétrons, nós ignoramos. E vamos fazer a somatória. Vamos escrever ferro 2+ mais o zinco. Olha, escrevemos aqui do lado esquerdo as espécies químicas que estavam do lado esquerdo nas duas reações, do cátodo e do ânodo. E agora aqui, ferro 0 mais o zinco 2+. Esta aqui é chamada equação global da pilha. Toda pilha tem uma voltagem. Aquela pilha, seja ela grande ou pequena, aquela pilha de rádio, a voltagem dela é 1,5 V. E uma pilha formada entre ferro e zinco, qual é a voltagem que ela iria assumir? Então, a voltagem a gente chama de DDP, diferença de potencial, é medida em volts. É sempre o maior
a DDP maior menos a DDP menor. A vontade, o potencial de redução maior menos o menor. Entre os dois, qual é o potencial maior? Não é o menos 0,44? Então, menos 0,44 menos, aqui, olha, da fórmula, no caso, menos 0,76. Então, menos 0,44, menos com menos dá mais. 0,76 menos 0,44. 2, 3, 0. Então, a voltagem de uma pilha resultante desta associação é de 0,32 volts. Vamos para um outro exemplo. Vamos construir uma pilha com estas duas espécies químicas. Vamos então fazer com o cobre, esta espécie química aqui, e o ferro. Numa pilha temos sempre a equação chamada catódica, ou que ocorre no cátodo, e aquela que ocorre no ânodo. Lembrando a vocês que a reação catódica, ou que ocorre no cátodo é o quê? Devemos associar com captura de elétrons. Quem captura elétrons, ou quem cata elétrons, é aquela espécie química que apresenta o maior potencial de redução. Sempre assim? Sempre assim. Analisando os potenciais de redução desta espécie química e desta. A vontade do cobre mais 1 em capturar o elétron e reduzir, ou seja, perder a carga, é de mais 0,52. Já a vontade do ferro 2+, em capturar 2 elétrons e perder a carga, é de menos 0,44. Ou seja, nós temos aqui uma vontade positiva em mais 0,52 e outra vontade negativa. Qual número é maior, o 0,52 positivo ou menos 0,44? É claro que é o 52 positivo, o 0,52. Portanto, entre essas duas espécies químicas, o cobre mais e o ferro 2+, a que irá capturar elétrons é o cobre mais. Então, nós vamos escrever aqui. Cobre positivo captura um elétron. Nós estamos escrevendo do jeitinho que está aqui, se transformando em cobre metálico. Por sua vez, se existe a reação catódica, tem que existir a anódica. Só que na anódica ocorre a perda de elétrons e não a captura. E esta expressão aqui é de captura e não é de perda. Como é que fazemos? Invertemos. Quem está do lado direito, passamos para o lado esquerdo. Opa! Vamos fazer de novo. Quem está do lado direito, vamos escrever do lado esquerdo. E quem está do lado esquerdo, para o lado direito. Ferro 2+, mais 2 elétrons. Vamos somar essas duas equações agora aqui. Perceba que há aqui um impeditivo. Por quê? Porque um elétron não cancela 2 elétrons e 2 elétrons não cancelam 1. Temos, então, que multiplicar a equação de cima por 2, a fim de duplicar a quantidade de elétrons, para que possamos cancelar estes elétrons das duas reações. Então, só que quando multiplicamos uma das equações por algum valor, temos que multiplicar a quantidade de todas as espécies químicas participantes desta mesma reação. Temos 1, agora teremos 2 cobre mais. 1 elétron, 2 elétrons, 2 cobres metálicos, 1 cobre metálico, 2 cobres metálicos. E vamos aos cancelamentos. 2 elétrons com 2 elétrons são cancelados.
E agora escrevemos todo mundo que ficou deste lado, que sobrou deste lado, e todo mundo que sobrou do outro lado. Ora, restou-nos aqui 2 cobre mais ferro 0, e do outro lado 2 cobre 0 mais o ferro 2 mais. DDP da pilha, diferença de potencial, é sempre o potencial maior menos o potencial menor. O potencial maior, de quem é mesmo? É do cobre, é 0,52. Então, 0,52 menos 0,44. Coloco o menos 0,44 entre parênteses. Ficamos, então, 0,52 menos com menos, mais 0,44. 0,52 com 0,44. 2 com 4, 6. 5 com 4, 9. 0,96 volts. V de volts. Vamos para o último exemplo. Vamos construir agora uma pilha onde as espécies químicas envolvidas é o alumínio e o manganês. Então, a pilha ela sempre terá uma reação chamada catódica, que ocorre no cátodo, e outra que ocorre no ânodo. Lembrando vocês que a que ocorre no cátodo, é sempre a que captura elétrons. E a espécie que captura elétrons é aquela que apresentar a maior vontade em capturar esse elétron, a maior vontade entre as duas. Acompanhe. Vamos aqui fazer um contínuo de vontade, de volts. Olha só, o zero está aqui. Menos 166 e menos 1,18. O menos 1,18 está mais próximo do zero do que o menos 166. Em outras palavras, este número aqui é maior do que este aqui. Então, entre essas duas espécies químicas, a que irá capturar elétrons é esta aqui. Então, esta aqui, ao alumínio 3 mais. Opa, ignorem aí, fazendo um favor, deixa eu apagar aqui. Acabamos de falar que este número, o menos 1,18, é maior que o menos 166. Então, entre essas duas espécies químicas, a que irá capturar elétrons é esta aqui. Então, esta é a reação que ocorrerá no cátodo. Podemos escrevê-la. Manganês 2 mais 2 elétrons, originando manganês sem a carga. Ora, se esta em rosa é a equação catódica, a reação anódica é essa que está em amarelo. Ficamos, então, com... Lembrando que temos que inverter a reação do ânodo. O alumínio que está do lado direito, vamos colocar do lado esquerdo. E alumínio 3 mais 3 elétrons do outro lado. Perceba agora que temos um impeditivo. Por quê? Porque não conseguimos cortar 2 elétrons com 3 elétrons. O que devemos fazer? Multiplicar a equação do cátodo por 3 e multiplicar a equação do ânodo por 2. Acompanhe. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E agora vamos aos cancelamentos. Cancelando 6 elétrons com 6 elétrons. O que é que restou-nos do lado direito? Restou-nos do lado direito 3 manganês metálico mais 2
2. Alumínio, 3 mais. E do lado esquerdo, restou-nos 3 manganês, 2 mais 2 alumínio, 0. Então, vamos lá. DDP da pilha é o maior menos o menor. Opa! O maior menos o menor. A vontade maior, o potencial de redução maior é de quem? É do manganês, é menos 1,18. Menos 1,18, menos é da fórmula. O menor é menos 166. Ficamos menos 1,18, menos com menos dá mais, 1,66. 166 menos 1,18. O 6 empresta 1, fica 16 menos 8, 8. Aqui era 6, ficou 5. 5 menos 1, 4. 1 menos 1, 0. 0,48 volts.